Necessidade de aprovação. Será que você realmente precisa disso para prosperar? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a distância que você está daquilo que o mestre lhe chamou para fazer? Você sabe me responder? Você sabe responder isso a si mesmo? Você consegue detectar aquilo que tem lhe impedido, que tem lhe paralisado, que tem sugado as suas forças, sua energia, que tem lhe tirado do propósito? Pensa aí, quando você era criança e você ia fazer algo, qual é a figura que aparecia e não permitia que aquilo acontecesse? Que não deixava você fazer? Eu quero que você pense e se lembre daquela pessoa que te criou, que te treinou, que te programou. Geralmente essas pessoas são os nossos pais, nossos professores, pastores, líderes, patrões, parentes próximos como avós, como tios. E eu queria que você, nesse momento agora, pausasse o vídeo e enumerasse o nome dessas três pessoas principais que foram primordiais aí no seu desenvolvimento pessoal, no teu crescimento. Aquelas pessoas que você via elas como que elas necessitavam, você olhava para elas e via a necessidade de que elas aprovassem o que você iria ou não fazer. E eu quero que você saiba que Deus, sendo o Criador e Pai, Ele te dá o livre-arbítrio. E Ele não te fez bitolado, Ele não te programou para algo específico. O que Ele fez, na verdade, Ele soprou no seu coração o seu chamado. Essa necessidade de aprovação, isso é, o medo de ser rejeitado, de ser acolhido, a necessidade de ser acolhido, de se sentir pertencente a um lugar ou a um grupo, isso muitas vezes vai lhe impedir de viver o melhor de Deus para a sua vida. Porque as nossas motivações, elas não podem ser erradas. O meu não posicionamento, ele vai reforçar a minha insegurança. Ele vai reforçar o meu medo. E ele vai acabar anulando o meu autogoverno, isso é, o livre-arbítrio que o próprio Deus me deu. O próprio Deus me deu. Porque eu passo a fazer as coisas para ser aceito pelo outro, para agradar as pessoas. E por isso, muitas vezes, eu acabo desagradando o próprio Deus. Eu procuro obrigado, eu procuro reconhecimento, eu procuro aplausos, tapinha nas costas. E, no entanto, eu devia procurar saber se isso que eu estou fazendo, de fato, tem agradado a Deus, tem agradado ao Pai ou não. Porque isso tem que ser prioridade na minha vida. E por medo e por insegurança, muitas vezes a gente evita conflitos, evita expor nossos pensamentos, evita expor nosso posicionamento, muitas vezes com medo de ser rejeitado, com medo de ser mal interpretado, com medo de não ser aceito, eu acabo ficando igual à grande maioria, sem expressão, sem voz, sem vida, sem direção. Pare um pouco e veja se você consegue discernir em qual área você necessita mais de aprovação. Às vezes pode ser complicado para você, às vezes numa roda de amigos, e às vezes é uma coisa simples, escolher o sabor da pizza, ou o tipo de suco que você vai tomar, ou se vai beber um suco ou um refrigerante. E às vezes em um grupo de amigos demonstrar o que você pensa, isto é, se você pensar que isso pode ser diferente dos demais, da sua cabeça você pensar isso pode te trazer um receio de você compartilhar e acabar não sendo aceito pela maioria. E, às vezes, até mesmo falar que é VB, né, como dizem entre os jovens adolescentes, virgem de boca, se falar que é VB no meio dos amigos, às vezes vai soar como feio, e para você, você tem a necessidade de ser aprovado pelos amigos, então você não fala. E a verdade é que quando eu busco a aprovação externa, é porque aqui dentro de mim eu ainda não aceitei o que Deus diz a meu respeito, o que Deus tem para mim. É por isso que eu não me aceito por muitas vezes. E eu preciso tanto das opiniões e aprovações dos outros, porque eu ainda não aceitei o que Deus tem para a minha vida. Por exemplo, veja a história de Sadraque, Mesaque e Abednego.
eles se posicionaram diante de uma nação. Apesar de tudo disser o contrário, eles permaneceram firmes. Daniel, na cova dos leões, permaneceu firme. José, na casa de Potifar, permaneceu firme. Ele não precisava da aprovação da patroa dele. Eles sabiam que eles criam, ele sabia quem ele tinha lhe chamado. Ele sabia que aquele que lhe chamou, ele era fiel para cumprir a promessa dele. Eles conheciam o Deus deles de verdade. E qual é a certeza que você tem a respeito da pessoa de Deus em sua vida? Porque Deus ele usa pessoas. Mas a gente precisa saber quem nós somos em Deus. A aprovação de Deus, para mim, já deve bastar. Eu não preciso ser aprovado por homens, eu preciso ser aprovado por Deus. Você tem que entender isso. Você não necessita de aprovação dos homens para crescer, para avançar, para prosperar. Você precisa da aprovação de Deus. O seu pai, a sua mãe, seu cônjuge, seu professor, eles podem concordar, sim. Mas você não precisa da aprovação deles. Você precisa da aprovação de Deus. Se é que a gente quer trabalhar a identidade do reino, você precisa da aprovação de Deus, porque tem certas horas que a tua mãe ela vai falar coisas que estão contra os princípios de Deus. Pode ser que muitas vezes o teu cônjuge vai dizer coisas que estão contra os princípios de Deus, o teu professor, e aí, você vai concordar com eles? Para você não contrariar, para você não ser rejeitado, para evitar conflitos, você vai concordar? Porque haverá horas que o medo e que as pessoas vão lhe tentar paralisar. Não porque elas são ruins, mas porque o que Deus tem para você é grande. E às vezes isso assusta até mesmo as pessoas que convivem com você. E daí eu te pergunto, você é quente ou é frio? Tem uma história onde as pessoas tinham a necessidade de serem reconhecidas como pessoas de Deus, como pessoas fiéis. Eu não sei se você conhece a história de Ananias e Safira. No início do livro de Atos, capítulo 5, Ananias e Safira vê que as pessoas estão vendendo todas as suas propriedades e estão doando o valor integral para a obra. Tudo voluntariamente. E Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade e eles falaram, vamos vender essa propriedade e vamos fazer a doação do valor para o reino. E Ananias vendeu juntamente com a sua esposa e ele foi entregar parte daquele valor. E quando ele foi entregar, perguntaram para ele, os apóstolos, por que ele estava mentindo ao Espírito Santo? Porque ele vendeu dizendo que estava entregando o valor integral. E não estava entregando o valor integral. Estava entregando o valor parcial. E por aquele motivo, Ananias veio a óbito. Ele morreu. E Safira logo depois chegou e ainda o apóstolo deu a chance para ela falar a verdade. E ela não falou. E ela morreu também. E às vezes a história se repete hoje. As pessoas elas fazem coisas boas com a motivação errada. Com o desejo de mostrar para os outros, com a necessidade de serem aprovados. Mas Deus, como é que fica nessa história? Às vezes no discipulado, a pessoa ela passa a mensagem de que ela é perfeita, de que não tem erros, porque ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser reprovada. Às vezes, numa reunião de discipulado, um gabinete, às vezes a pessoa está lá, a pessoa tem discípulos, a pessoa tem células, ela está supervisionando células e tudo, e você vai conversar com ela, e ela tem algo que ela fez ali que é terrível, mas ela não se abre, ela prefere muitas vezes ter a atitude de Ananias e Safira, esconder, com medo da rejeição, com medo do julgamento, com medo de ser rejeitado, com medo de ser reprovado, com medo de ser exposto. Às vezes isso no discipulado também acontece. Você não precisa ser aprovado pelo homem. Mas se você está num discipulado, não tenha medo.
Não tenha medo. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando ele foi confrontado, ele se abriu. Como quando o profeta Natan contou uma história para ele, ele falou, não, mas esse homem teria que morrer. E Natan falou, mas esse homem é você. Ele falou, olha, eu pequei, me perdoa. E a Bíblia diz que ele entrou em consagração, entrou em jejum, com panos de saco. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecava, é porque ele não pagava de santo. Ele não pagava de perfeito. Não tem problema nenhum em nós não somos perfeitos. Deus nos chamou não porque nós somos perfeitos. Deus nos chamou porque Ele tem um projeto para a nossa vida, Ele tem um propósito para a nossa vida. E a gente fica pensando que para isso acontecer a gente tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito. E Jesus, mesmo Jesus sendo perfeito, Ele foi rejeitado, Ele foi humilhado, Ele foi surrado. Ele foi procurado, ele foi perseguido, mesmo Jesus sendo perfeito. Mas ele não procurava agradar as pessoas, ele cumpria a vontade do Mestre, do Senhor dele, do Pai. Se livre disso, porque quem te chamou, que é o próprio Deus, Cristo, o Messias, ele já te aprovou. Ele te conhece e ele sabe todos os seus defeitos. Nós não precisamos fingir algo que nós não somos para Deus. Nós não precisamos fingir algo que nós não somos para o nosso líder. Não precisamos. Seja você, seja verdadeiro. Não precise, não necessite de aprovação. Abandone o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não queira ser perfeito para ser aceito. Jesus foi perfeito em tudo e mesmo assim foi rejeitado, não foi aprovado por muitos, mas cumpriu o seu propósito. E você também vai cumprir o seu propósito. Eu gostaria que agora você fechasse os seus olhos. Nesse instante, feche seus olhos, por favor. Saiba que quem te criou já te aprovou. Lance fora toda a timidez, toda a arrogância, todo o egoísmo. Você não faz ideia de como Deus te vê. Pare de ouvir as pessoas, pare de ouvir as críticas, a deprovação, a desaprovação sua. Busque na sua memória agora, nesse instante, aquela pessoa que lançou uma palavra de maldição na sua vida, que desceu aquilo no teu coração, que te fez mal, que te feriu, aquilo que você nunca compartilhou com ninguém, que você não teve coragem de falar desse assunto. E por causa disso, você vem vivendo muitas vezes anos desta forma, com uma imagem distorcida de quem você é, uma imagem distorcida do que Deus tem para você. Quem foi a primeira pessoa a te rejeitar, a te reprovar? A pessoa, aquela pessoa que foi dura com você, que gritou com você. Você era apenas uma criança. E hoje isso tem lhe roubado grandes oportunidades, tem tirado muitas vezes o teu sucesso. E isso tem te afastado muitas vezes de Deus. Decida romper hoje com a necessidade da aprovação. Gostaria que você abrisse seus braços. Abra seus braços, encha seus pulmões de ar e sinta o abraço do Eterno, lhe trazendo cura. Hoje, chore, grite, mas não continue da mesma forma. Fala comigo, repita comigo. Eu libero perdão na vida das pessoas que eu mais confiei. Eu libero perdão na vida das pessoas que eu mais acreditei e que elas me machucaram e que elas me marcaram. Eu me perdoo e eu me abro para receber todo o amor do Pai. Daqui para frente, eu vou me enxergar da forma que Deus me vê, pois eu sou um espelho que reflete a glória de Deus. Eu não ficarei com aquela imagem distorcida de uma pessoa frágil e incapaz. Eu sou forte e destemido no Senhor. Diga comigo, eu me perdoo por tanto tempo me permanecer calado, sem transbordar do amor de Deus na vida de tantos que me rodeiam. Diga comigo, Senhor, eu quero viver algo novo da tua parte na minha vida. Me enche de ti. Eu gostaria que você soubesse que daqui para frente você não só mais está destravado, como você também vai destravar pessoas que dependem da aprovação de outros para fazer algo para Deus. Eu vou deixar uma tarefa para você. Anote o nome das 3 pessoas que exerciam autoridade sobre a sua vida
e que você dependia delas para prosperar. Anote aqui abaixo. De quem, de fato, você depende da aprovação? É de Deus ou é dos homens? Tarefa 3. Anote o nome de 5 pessoas que você, nessa semana, vai desagradá-las. Que por muitas vezes esse desagradar vai envolver, às vezes, um confronto. Mas esse confronto será para o seu crescimento. Será um confronto com sabedoria, com domínio, com equilíbrio. Anote o nome de 5 pessoas que você vai desagradá-las essa semana. Aquela pessoa, às vezes, que te fazia um convite, era um amigo seu e você não queria desagradar ele. E você vai falar assim, olha, amigo, eu não curto essas coisas. Eu sou uma pessoa de Deus. Eu estou indo na igreja, eu quero andar com Deus. Essas coisas não me pertencem mais. Você vai estar desagradando ela. E você não vai estar precisando mais da necessidade da aprovação dela. Anote 5 pessoas que você vai desagradá-la essa semana. Amém? Foi um grande prazer estar com você. Até a próxima aula.